Uma coisa que eu queria perguntar, né? O trauma, às vezes o trauma para uma criança, seja no setor familiar, acidente de um pai, perda de um pai, de uma mãe, também pode afetar o desenvolvimento de conhecimento mesmo, de desenvolvimento na fala, desenvolvimento na forma de lidar com o outro. É possível também, tem como identificar isso? Até que ponto foi uma questão neurológica mesmo? Ou até que ponto, em que ponto você consegue identificar? Não, isso é base que é patológico e o que é psicológico, né? É. Sim, é possível, né? O trauma, ele influencia diretamente até na forma como que você lida com a outra pessoa, né? Tem gente que ou vai acabar se tornando extrovertida demais, tem gente que vai se tornar introspectivo demais. E como que você analisa isso, né? Vamos botar o ponto do conhecimento dentro de uma sala de aula. Você, ao longo das terapias com as crianças, sempre de uma forma muito lúdica, porque é a forma que a criança, ela responde, ela se expressa de uma forma muito lúdica. Não adianta você sentar igual um adulto e botar um de frente pro outro e vamos falar. É lúdico. Aí você vai ter que, já é uma dica para todos os psicólogos que querem trabalhar com crianças, eles vão ter que saber todos os personagens, todos os filmes, todos os desenhos, tudo que está na moda. Jogos online. Isso aí, para você poder se identificar com aquela criança, né? Então tem todo esse processo e vamos supor que é uma questão de conhecimento. E aí você fala, olha, como que é na escola e tal, e ela vai falando, e aí chega o ponto principal do tipo, e quando a tia passa algum dever, você entende? Às vezes. E quando você não entende, você pergunta? Porque eu já ouvi isso de um paciente meu, ele falou, não, porque eu tenho muita vergonha de perguntar, então eu fico sem entender. Sim. Então daí você já começa a entender se é uma dificuldade de falar ou uma dificuldade cognitiva na hora de reter aquela informação. Sim. Tudo isso é válido. Mas sim, o trauma ele pode ir para ambos os lados. Se tornar realmente um bloqueio que vai se tornar de fato algo patológico, quanto de uma questão só emocional. Tudo vai depender do grau, que foi, idade, as condições, porque parece que não, gente, mas até a forma, vamos supor, a perda de alguém, que você conta para uma criança, isso afeta ela pro resto da vida, de forma boa e de forma ruim. É porque a gente tem essa questão, não sei se esse nome é esse, né? O mutismo seletivo, né? Quando a criança, às vezes por um trauma, ela não fala mais. Sim. E aí? Né? Como é que identifica, por exemplo, crianças também que são surdas? Exatamente. São coisas, eu conheço, né? Na verdade, tem uma conhecida que a criança com 4 anos não falava e eu falei com meu irmão, né? Que ele era mais próximo e tal, não sei o quê. Eu falei, faz um teste. Bate perto, faz algum barulho e vê se esboça a reação, porque tem gente que luta muito contra isso também, né? E aí a gente pega o fator pai e mãe novamente, né? E ele falou, eu fiz e nada. E ela só gritava, sem esboçar. E na época eu estava fazendo curso de Libras. Então, assim, quando a gente mergulha nesse mundo de conhecimento, da gente ver essa acessibilidade, a gente fica assim, cara, tudo pode funcionar. Pode funcionar de acordo, encaixado para que você proporcione àquela criança, né? Às vezes na fase da adolescência já, que ela desenvolva bem. Eu lembro que na época da faculdade eu li um texto que marcou a minha vida, né? Falando da mãe desnecessária. Né? Quanto menos o seu filho precisa de você, significa que você fez um bom trabalho. E isso se encaixa para todos os diagnósticos? Assim, não é uma regra, né? A gente nunca está engessado, né? Sim. A gente nunca, a vida é múltiplas possibilidades, essa que é a verdade, né? Uma rotatividade muito grande que a vida tem, né? Na questão da surdez, só aproveitando o gancho, é um dos exames que eu sempre peço. Independente, por exemplo, a criança chegou para mim com queixa de atraso na fala. Sim. E aí a gente volta lá atrás, o que a gente já tinha falado anteriormente, das vias de entrada dessa criança. Então, quando a criança vem para mim, eu peço uma gama de exames. Neurológico, e dentro deles também o exame auditivo. Perfeito. Entende? É importante ver como é que a condução do som está chegando até aqui. Porque muitas vezes o paciente está com uma perda condutiva. A informação não está chegando da forma adequada. Sim. Se não chega, ele não vai expressar. Entende? Então, assim, independente qual foi a queixa que te motivou a procurar um fonoaudiólogo,
é importante pedir os exames auditivos. Sim. Tá? Audiometria comportamental, tonal, vocal, imitância, reflexo acústico, bera. O que vai demandar de fato? Qual exame que eu vou optar para aquele paciente é a análise clínica do profissional que vai te acompanhar. Mas se o profissional não te pediu nenhum exame auditivo, desconfie. Porque como é que ele vai mensurar? Que a informação de fato está chegando. Sim. Imagine comigo que você está estimulando uma criança durante 6 meses, você não pediu nenhum exame e essa criança não te responde. Sim. Gente, tem alguma coisa errada aí. Então, antes disso acontecer, de eu perder um tempo precioso, eu preciso investigar com os exames. Até mesmo para lá na frente, quando você for emitir o relatório dessa criança de evolução, você conseguir comparar os ganhos. Sim. Não se começa nada sem você avaliar. E aí, no caso, eu tenho as minhas avaliações protocolares e aquilo que eu não avalio, eu encaminho para outros profissionais para avaliar. E aí, quando volta esses documentos todos para mim, eu dou meu pontapé inicial. Sim. Entende? Então, o papel de todos os exames que cada profissional vai te pedir é justamente isso. Porque imagina, você está tratando uma criança, não fala. No caso da surdez que você sinalizou, Sim. a criança possivelmente Vocês já pegaram vai caso lá? desenvolver. De surdez, Não. Mas eu Já teve procura, já tivemos pessoas que foram lá, que entraram em contato por telefone, Sim. mas não chegaram a ir para o atendimento, entendeu? Sim, só sondaram se ofereciam no Mas caso eu já Isso. peguei casos de Aham. criança que tinha uma suspeita de TEA, tinham questões comportamentais, porque a criança não desenvolvia a fala, e tinha uma perda auditiva. Então, assim, a Ana pode até falar melhor sobre a parte do comportamento, mas muitas das questões de comportamento, de agressividade, Sim. está relacionada à criança não conseguir mensurar verbalmente aquilo que ela quer. E aí, a única forma que ela vai mostrar é, às vezes, de uma forma irritável, agressiva. Sim. Porque ela não está conseguindo dizer para você o que ela está sentindo, né? Eu e a Thaís, psicopedagoga, a gente divide que ele é não verbal e a única forma que ele consegue, agora ele fala algumas palavras, mas antes ele só gritava. Sim. Porque ele não estava conseguindo dizer o que ele estava sentindo. Então, às vezes, é uma questão que a gente acha que é orgânica, e ele só tá querendo dizer o que ele está sentindo. E aí vem a irritabilidade. E aí você vai tentando adivinhar o que ele quer, vai se irritando, e aí aparece uma gama de questões, como mordidas, arranhados. Porque às vezes você está fazendo algo e ele está falando e você não está entendendo.